Seja muito bem-vindo ao Casa Concreta. Aqui você já sabe que esse é o seu lugar para você realizar, concretizar os seus sonhos de tanto morar como investir bem. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que às vezes até as pessoas não querem muito tratar do tema, mas é por desconhecimento. Mas olha, por trás desse tema, que é leilão de imóveis, existem grandes oportunidades e é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje aqui. E não é comigo não, é exatamente por isso que a gente chama especialistas. Nós estamos aqui com a doutora Marília Prata. A Marília é advogada, não é isso, bom Marília? Dia, não é isso. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, que aqui podcast não tem bom dia, não. Né? E nós estamos aqui também com a nossa amiga Georgia, que é administradora e é leiloeira oficial, não é isso? Exatamente. Vocês são lá da Montenegro, né? Da Montenegro Leilões. Quantos anos tem a Montenegro, hein? 212, 213? Eu tendo... Ela foi fundada em 1984. Só? O seu Fernando Nossa. Montenegro foi o primeiro leiloeiro do estado do Ceará. Ah, então ela é a primeira. Ela né? é a primeira do nosso Ah, estado, ela é a primeira. do estado, né? Do estado. E antes, como é que se fazia leilão antes? Antes disso, Ah, eu não sei. 1984, eu jurava que fosse assim, tipo 1950, 60, alguma coisa assim. Mas, Não, de mas 84. de qualquer... Ah, não, eu é que tô velho, peraí, de 84 pra cá já são quantos anos? 40, né? 40 anos, né? Exatamente. São 40 anos. Não, eu é que tô velho, tô 40 achando que anos de 84 é ali, ó. Não, já tem um tempinho assim. Mas que legal. Tanto a Georgia como a Marília, eu vou chamá-las assim, tá certo? Que a gente está Claro. aqui num papo informal. Sim, claro. Elas vão aqui nos ajudar a desvendar exatamente todo esse mistério que tem, que é para muita gente, essa questão do leilão de imóveis especificamente, tá? E o nosso objetivo é que você saia aqui desse episódio sabendo tudo o que é necessário. Óbvio que não dá para tratar de todas as questões em um episódio só, mas tudo o que é necessário para você dar o primeiro passo, né? Nosso objetivo é que você, primeiro, nunca precise que o seu imóvel seja leiloado, né? Mas que você possa realmente contemplar essa possibilidade como investimento, que existe realmente, eu acho que sim, né? Esse é o nosso objetivo aqui, nosso propósito de mostrar que existem sim grandes oportunidades, Com né? certeza. Né? Nos leilões de imóveis. Então vamos começar pelo começo aqui, tá certo? Que é o seguinte, primeiro, por que é que um imóvel chega a leilão? As pessoas optam ou elas são, pelas circunstâncias, levadas a terem os seus imóveis leiloados? Como os imóveis chegam aos leilões e são necessários, porque comprar e vender tudo bem. Todo mundo, todo dia, a gente faz essa operação de compra e venda. Mas por que os imóveis precisam ser leiloados? Quem me responde essa primeira? Vamos começar com quem? Olha, a gente pode se complementar aqui, né? Vamos começar pela parte jurídica. Pela parte jurídica e depois você fala dessa parte mais comercial aqui. Marília, por que os imóveis são leiloados? Eles são levados a leilão? Pronto. Quando um processo judicial ele entra em fase de execução, ou em cumprimento de sentença, claro que também existem outras situações, Sim. né, processuais, mas o padrão é que aconteça nesses dois casos. Tá. Então, vai acontecer a penhora de um imóvel, porque não foi quitada a dívida. Então normalmente tem a ver com dívida, é isso? Isso, Normalmente. exatamente. Ou seja, a pessoa que comprou não pagou, não honrou, e já estava até previsto lá que seria leiloado, era isso? Isso. O imóvel vai ser penhorado, avaliado e posteriormente vai ser designado um leiloeiro para que realize esse trabalho, né, de realizar o leilão judicial. Leilão judicial. Isso. Todo processo, ele é judicial ou ele pode ser inclusive administrativo também? Eu pergunto isso porque, por exemplo, alienação fiduciária, bancos. Os bancos, eles fazem os processos de financiamento e está lá previsto na alienação fiduciária que se houver inadimplência, o imóvel pode ser levado a leilão. Isso é um processo extrajudicial ou judicial? Extrajudicial. Esse é extrajudicial. Isso. A alienação fiduciária, incorporação imobiliária, que é semelhante à alienação, Sim. também é considerado extrajudicial, certo? Porque não envolvem um processo. Então não entra na justiça propriamente, é isso? Não entra na justiça. Vai direto. Isso. Então quer dizer, qualquer banco aí, o imóvel, ele entrou na inadimplência, ele está caracterizado, né, o mutuário aí como inadimplente, e o banco já pode começar então esse processo, é isso? E aí ele... Claro, ele vai ter algumas etapas para cumprir, né, que estão previstas na lei de cada possibilidade, né, de cada modalidade, perdão. Sim. E depois de cumpridas essas fases iniciais, aí sim ele vai ter a possibilidade de colocar aquele imóvel a leilão.
Tá. Através extrajudicialmente. Muito bem. Isso é a parte mais fácil e eu acho que mais visível do mercado, né? Sim. Inclusive também tem a situação dos condomínios fechados a preço de custo, que também está previsto lá entre eles que os imóveis eles são leiloados se porventura... Os imóveis não, no caso, não seriam os imóveis ainda, porque ainda está em construção. É o caso da incorporação imobiliária. Da incorporação imobiliária. É um bem ainda a ser entregue. Isso. Então, se leiloa bens a serem entregues também ainda? Sim. No caso, uma cota. Sim. E além disso, que a gente não pode esquecer aqui, eu como pessoa física, Sim. eu posso colocar o meu imóvel a leilão também. Ah, tá. Então, assim... Boa lembrança. Exato. Então, assim, às vezes o que acontece? Tem pessoas que pensam só em colocar... Eu estou querendo vender meu imóvel, a pessoa só pensa no corretor. Mas não, nós também, como empresa de leilão, a gente também pode colocar o seu imóvel, pessoa física, Sim. ou até mesmo você, empresa, pessoa jurídica, em leilão, tá? Agora, a gente sempre lembra... Leilão, quando as pessoas pensam em leilão, não são preços de mercado. Então, assim, o ideal é que aquela pessoa saiba que provavelmente ela não vai conseguir o mesmo valor de mercado. Pronto. Então, assim, vamos pensar, eu estou precisando de Isso é dinheiro importante. rápido, né? Estou precisando de dinheiro rápido, Dinheiro rápido de capital. Então, eu, pessoa física, eu estou precisando vender esse imóvel. Então, por que não leilão? Então, assim, não é que eu vou pegar, vender o seu imóvel com 50%, 40% abaixo do valor de mercado, mas sim, vou vender provavelmente com 15%, né? 20%. Tá. Porque eu imagino que a pessoa que vai participar do leilão como é que a gente chama o nome da pessoa que vai para participar do leilão? O arrematador? O arrematante. O arrematante. O arrematante. O arrematante. Então, o arrematante, eu acho que ele vai muito com aquela cabeça de comprar mais barato, né? Comprar mais barato do que o mercado. Sim, na isso. cabeça dele, a palavra tá isso. leilão já remete desconto, essa né? questão de um preço abaixo de mercado. Engraçado, olha só. Nos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos que eu conheço mais um pouco, né? Porque eu sou corretor de imóveis lá também. E existe leilão reverso, sabe, Lúcia? Leilão ao contrário. Leilão de quem dá mais, mas é quem dá mais acima do valor de mercado, em algumas situações. Agora eles não estão mais vivendo esse momento lá, não. Sim. Mas é uma ilusão essa de que, não, vou botar o meu imóvel lá, porque aí pode ser que eu pegue mais do que o valor de mercado. Né? A não ser que seja algo... Mas em que situações isso existe? Saindo um pouquinho, depois a gente volta para o imóvel. Existem situações desse tipo de bens, desse tipo, obras de arte, alguma coisa? Sim, a gente faz leilão de obras de arte. Mas são judiciais também. Mas são também judiciais. Eu fico imaginando que é mais fácil esse tipo de coisa acontecer nelas do que nos imóveis, né? Eu digo, o preço, o valor final subir... Olha, a gente costuma dizer que leilão é uma caixinha de Pandora. Vai entender, porque assim, existe casos também que o imóvel passa do valor do mercado. Sério? Sim. Ele está tão desejado e tão disputado assim? Existe. Ah, tá. Às vezes como veículo, obra de arte, talvez. Eu imagino que no caso do imóvel, às vezes é por exemplo, um terreno muito estratégico, ou uma loja comercial, né? Um ponto comercial muito estratégico, que de repente suscita esse interesse, né? Que é um interesse estratégico que vai além da questão só do valor de mercado mesmo, né? Do valor monetário dele. A gente costuma dizer que o limite é o seu bolso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas vamos lá. Então os imóveis chegam para leilão, seja judicialmente. Judicialmente seria o quê? Uma herança, alguma coisa? Como que seria? Uma situação específica aí que você possa... É a questão que eu falei, né? Execuções. Seja de execução de título extrajudicial, né? Dívidas de condomínio. Dívidas de condomínio são muito comuns e chamam muita atenção dos arrematantes. As próprias falências. As falências também, ou seja, tem várias razões. Quer dizer, não necessariamente o fato de um imóvel estar em leilão significa dizer que ele tenha problemas. Não, inclusive isso é um grande mito. Isso é um grande mito. Não só para imóvel, mas para outros né, bens também, como veículos. As pessoas acham que falar em leilão é algo que está deteriorado ou que está ruim. Não. A gente vende imóveis, assim, com carinha de novo mesmo, imóveis que é chegar lá e morar. Então, assim, leilão é uma variedade. Existe, assim, uma gama de oportunidades. Você encontra de tudo. Não, sem dúvida. Agora, uma pergunta. Nós vamos numa cronologia aqui, tá, gente? É o seguinte, a gente vai, depois a gente vai entrar dentro do leilão, vai sentar, tá? Mas assim, nós vamos aqui nessa cronologia. Quando o imóvel chega para vocês para ser leiloado, vocês chegam a fazer algum tipo de análise jurídica da situação dele?
de tal forma que vocês instruam os participantes do leilão que, olha, a situação jurídica dele é essa daqui? Como é que é feito isso? Bom, quando a gente recebe o processo, né, quando acontece a nomeação do leiloeiro, a gente sempre faz uma análise do processo. Due diligence? Alguma coisa assim, não? Porque se nós percebermos algum tipo de problema que pode afetar no bom andamento do leilão, nós tentamos já sanar essa questão para justamente, né, que o leilão aconteça da melhor forma para o cliente. De toda forma, é muito interessante que o cliente ele tenha a assessoria de um advogado. Opa, olha, era isso que eu ia perguntar. É muito importante que o cliente ele peça para um advogado especialista, né, fazer essa análise do processo também. Porque por ter um olhar mais técnico, o advogado ele pode enxergar coisas que você, né, como investidor, talvez não tenha enxergado. E aí o advogado ele vai saber lhe dizer quais são aquelas boas oportunidades e quais são as ruins. Isso, né? Do ponto de vista jurídico, né? Isso. Agora, antes, porque tem um ponto de vista de mercado também, né? Não só do ponto de vista jurídico, porque é isso que nós vamos falar. O que é uma boa oportunidade, né, de leilão, né? De boa oportunidade imobiliária nesse modelo de leilão? Ok, tem a parte jurídica, mas um ponto ainda da parte jurídica. A gente tem acesso a essas informações sobre o imóvel? Sim, olha, tudo que a gente pode, a gente disponibiliza na nossa plataforma para o cliente ter acesso. Mas é claro que em muitas situações, a própria matrícula do imóvel, quando a gente fala de um leilão judicial, a gente não tem ela atualizada. Não tem. Não tem. Não Muitas chega para vezes vocês. não tem. Às vezes chega uma matrícula mais antiga. Mas isso é fácil, a gente vai lá, quem está interessado mesmo vai lá, pega o número da matrícula, pede uma atualizada, até pelo digital ela chega. Exatamente. E assim, a gente sempre orienta, lógico que quando a gente fala de um investidor mais qualificado, com expertise, ele já sabe, ele nem pergunta. Mas assim, a gente sempre orienta, principalmente aqueles novos, né, no mercado de leilão, vá lá, puxe sua matrícula atualizada, né? A gente sempre orienta, tudo que a gente pode orientar, a gente faz. Tá. E isso é extremamente importante, né? Você tomar pé da situação jurídica do imóvel, né? Sim, claro, Paulo, porque veja, eu vivo disso, é a minha empresa, então assim, eu preciso que o cliente, ele saiba de tudo, é que ele tenha posse de qualquer documentação, né, que eu puder disponibilizar para ele, porque eu quero que ele se satisfaça com a venda, né? Alcance o resultado, né, desejado, né? E porque assim também às vezes tem casos que são processos, tá lá, já está toda a orientação do leilão, ou seja, já está tudo, né, definitivamente está definido que é para ser leiloado e tudo, mas às vezes existem processos que são de ordem trabalhista, de dívidas, ou de, né, processos entre partes, né, que partes brigando sobre... E isso a gente tem acesso também, eventualmente, pelos números? Como é que funciona? O número do processo e o nome das partes, a gente sempre disponibiliza no site do leilão. Sim. Né? E aí para que o advogado do arrematante, né, ou se o arrematante for advogado, consiga consultar o processo e verificar se está tudo redondinho. Porque hoje em dia está tudo online, né? Isso. Os autos estão tudo lá, né? Tudo virtual. Isso. E um advogado, obviamente que isso não está aberto para a população em geral, mas o advogado tem acesso, né? Tem. Pronto. E aí não tem um porquê. Não tem, né? Enfim, fica muito claro. Agora, para uma oportunidade ser boa, uma coisa é ela ser segura, né, do ponto de vista jurídico, mas para ela ser boa, ela tem que ser boa do ponto de vista de mercado, né? Exatamente. Nessa hora, um corretor assessorando o arrematante é interessante? Olha, se o arrematante ele não tiver conhecimento de mercado, de valor de mercado, sim, eu diria que ele é importante sim para poder assessorar nesse quesito. Exatamente. Mas se ele é um investidor que já tem conhecimento de mercado, que ele já tem conhecimento de preço, eu não acho que seria tão importante quanto o advogado. Porque assim, não, o advogado eu acho que ele é fundamental. Eu acho que o advogado fazer isso sem um advogado, eu diria até que é uma temeridade, né? Não vou chamar de irresponsabilidade, mas é temerário um negócio desse. Mas realmente eu enxergo assim, às vezes existe aquele arrematante que ele é
um usuário final. Ele é um consumidor. A gente não chama de consumidor o comprador de imóveis, porque não é consumo, né? Mas assim, o comprador final, para usar, ele quer para usar. Né? E eventualmente ele faz simplesmente análise. Não, é um prédio que eu quero, é um condomínio que eu quero, é a rua que eu quero, gostei da casa, gostei do imóvel, quero morar lá e não estou preocupado se o valor está bom ou não está bom, e tudo está dentro do que eu posso pagar, então, ótimo. Mas às vezes se trata de um investidor que está querendo revender. Né? Sim. Aí, nesse caso, eu acho fundamental, na minha opinião, que ele tenha essa análise de mercado, quanto à liquidez, quanto à competitividade de preço. Sim, né? com certeza. Todos esses aspectos. A gente tem acesso ao imóvel? Em muitas situações, sim, porque assim, a gente sabe que há a possibilidade do imóvel estar ocupado, né? Existe essa possibilidade que a gente menciona no edital de leilão, na nossa plataforma. No próprio edital já vem. A gente menciona imóvel ocupado, tá? Existe essa possibilidade, mas assim, não é a maioria dos casos, tá? A maioria dos casos dos imóveis que nós vendemos, eles não estão ocupados, eles estão desocupados. Tá. E em muitas situações, o cliente entra em contato conosco e pede, sim, para poder visitar o imóvel. E isso é possível? Claro, sim. Com certeza. A gente sempre pede para alguém da nossa equipe ir junto para acompanhar. Tá? E às vezes, quando não é aqui em Fortaleza, quando é uma região... até um outro município, vamos colocar assim, até porque quando é região metropolitana, a gente também, alguém da nossa equipe acompanha. A gente sempre consegue alguém para ir lá mostrar o imóvel para a pessoa. Então... sim, e a gente aconselha, inclusive nas nossas dicas que nós damos nas nossas redes sociais, a gente sempre aconselha que a pessoa, sempre que possível, vá visitar o imóvel. É muito importante você entrar, uma coisa é foto, uma coisa é você olhar em loco, nenhum tipo de surpresa. Lógico, exatamente. Lógico, não tenho dúvida. Às vezes até imóveis, eles estão precisando de algum tipo de intervenção, né, de uma reforma, ou então de recuperação, alguma coisa assim, e isso é fundamental, não tenho dúvida. Agora, me fala uma coisa, como é que eu me qualifico para estar presente num leilão desse, tá? Acho que eu estou até dando um passinho, mas depois eu volto e a gente vai naquela... Volte 3 casinhas, avance 6... A gente vai e volta, não tem problema. Aqui. Mas assim, porque já me ocorreu aqui. Como é que eu me qualifico para estar presente, participar de um leilão desse? Passo inicial, fazer o cadastro no site da Montenegro Leilões. Pronto, né? Fazer o cadastro no site. É o passo inicial. Aí. E qualquer pessoa pode se cadastrar? Qualquer pessoa pode se cadastrar. Pessoa física. Pessoa jurídica também pode participar? Pode, claro. Devidamente representada, né? Sim. Agora, sim, é importante observar que após a pandemia, todos os nossos leilões, eles ficaram apenas online. Então, nós não estamos mais fazendo leilão. Não tem mais levantar aquele que a gente vê no filme. Tá tudo na telinha agora. É tudo na telinha, agora você vai lá e participa. Exatamente. Mas aí, como é que acontece? Um dá um lance, o outro dá um lance, e vai ali mesmo no online? Assim, hoje, eu não vou dizer 100% dos nossos leilões, mas 90% dos nossos leilões tem a transmissão ao vivo. É uma transmissão, então. Transmissão ao vivo. E eu vou lá, online, e participo. Mas é claro, você já pode dar seus lances anteriormente à data da transmissão. Certo. Mas assim, todo leilão hoje, todo leilão não, mas 90% deles hoje tem a transmissão ao vivo, com a figura do leiloeiro ali na tela, tá? Então, assim, tem a tela lá que os arrematantes têm acesso. Exatamente. E tem aquela história mesmo? Aumentou, o outro aumentou, o outro aumentou. Tem. E eu, como leiloeiro, posso dizer, a melhor parte. Pois é, essa parte aí, ela quando tem disputa. Para alguns é tensa, para outros é empolgante, né? Sem sombra de dúvida. Exatamente. Não, legal. Agora, vamos lá. Se vocês fossem dar recomendações, tá? Eu até estava fora do ar aqui, né? Estava conversando com vocês e dizendo assim, Georgia, se você fosse para uma prima sua, uma amiga sua, mora lá em Brasília, em São Paulo, sei lá onde é que ela mora, e ela diz, amiga, estou querendo participar de leilões, qual era a recomendação que você daria? Estou querendo comprar um imóvel e eu queria ver se de repente não é por meio de um leilão que eu vou comprar uma oportunidade mais interessante. Qual era a recomendação que você daria? Bora, o passo a passo aqui, amiga, senta aí agora, que eu vou te dizer o passo a passo aqui para você identificar uma boa oportunidade. Vamos lá. Olha, Paulo, que seria? Eu diria que a pessoa tem que olhar muito o preço. Eu acho que preço é algo seria a primeira coisa. Exato. O preço mínimo, no caso, que você diz? O preço de venda, né? Sim, o valor de venda. Porque vocês têm um valor mínimo, não tem? Vocês não largam sempre com valor mínimo? A gente larga com valor inicial. O valor inicial. Algumas vezes já começa com valor de venda mesmo, tá? Mas em outras ocasiões a gente começa com valor de lance inicial. Peraí, que diferença existe entre valor inicial
e valor de venda? Valor de venda é aquilo que vamos dizer, o dono do bem quer para poder vender. Então, a partir daquele valor, atingiu aquele valor, já é considerado uma venda. Ah, entendi agora. Se os lances não alcançarem aquele valor, que é o valor de venda, exato, ele pode se permitir o direito de não vender. De não vender. Exatamente. O dono. Exatamente. É o que a gente chama de lance condicional. Né? Exatamente. A gente chama, na nomenclatura do nosso site tem até lance inicial, tá? Mas assim, por que a gente abaixa do valor de venda? É uma forma de fomentar a disputa. Tá, de atrair. Né? De atrair, exatamente. Então vamos lá. O imóvel, valor de mercado do imóvel, 1 milhão. Aí o banco normalmente chega e coloca o quê? Na experiência de vocês. Se for um banco, por exemplo. Aí ele traz e coloca o imóvel à venda por quanto? Vamos dizer que ele faça uma depreciação de 15%, 20% do valor de mercado. 850. Mas pode chegar até 50% também, tá? Pode. Leilão... Não pode passar de 50? Ou pode ser até mais do que 50? Geralmente não é abaixo de 50. Tá, mas não tem nenhuma lei que restrinja isso, não. No Código de Processo Civil é informado, né, que abaixo de 50% será considerado preço vil. Né? Ou então abaixo do que o juiz estabelecer. Ah, tá. Preço vil. Né? Preço vil. Então a arrematação ela será nula se acontecer abaixo do valor estipulado. Para os judiciais, né? Para os judiciais. Exatamente. Os judiciais. Mas os extrajudiciais, um banco chega e pode... Não, é 1 milhão, mas 400 mil... Se alguém me der 400 mil, está resolvido. Pode acontecer. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Perfeito. Então, aí... Ele colocou lá 850. Aí, às vezes, vocês vêm com um lance menor do que 850, é isso? Um lance inicial? Exato. Um valor inicial? A gente pode colocar. Aí, vamos lá. Eu falei, algumas vezes a gente já coloca o valor de venda, outras vezes a gente coloca abaixo. Você colocou 700, digamos. 700. É 1 milhão o valor de mercado, 850 o valor de venda, 700 o lance inicial. Foi. Chegou em 800, mas não chegou em 850. Fechou. Mais algum lance, zero lance, 800 mil. Já é meu? Não. Não, aí quando não atinge o valor de venda, eu tenho que passar para o dono do imóvel. O que você quer fazer? E aí ele vai fazer a análise dele, se aceita ou não aceita. Tá, entendi. Mas se der 855... Já é o valor que ele me passou de venda, já é venda. Então, ele não pode desistir. Não. O dono não pode desistir. Ele já me passou o valor de venda, né? É isso? Teoricamente. Vai, doutora. Teoricamente não. Nossa, não, é outro processo que começa. Outro processo. Né? Não, legal, ótimo. E aí as recomendações. Você estava falando das recomendações. Primeiro, veja se o preço é um preço atraente. Exatamente, pronto, né? Okay. O preço atraente. Então, assim, uma outra coisa muito importante que eu falo, principalmente para aquelas pessoas que não são, assim, que não gostam de fazer tantas pesquisas, cuidado com insights falsos, né? Opa! Nem sabia que existiam esses sites falsos. Então, hoje em dia, tá muito ruim essa questão de sites falsos. Tá havendo muitos sites falsos de leilão, como outras áreas também, né? Até no ramo alimentício também a gente está encontrando esses problemas. Mas, voltando para o leilão, está sim, a gente está encontrando muitos sites falsos e a gente orienta com muita frequência nas nossas redes sociais, até durante nossos leilões, que as pessoas tenham cuidado, né? Então, a gente sempre dá algumas dicas para elas, para não caírem nesses golpistas, porque é muito interessante, porque quando eles entram em contato, porque eles entram em contato às vezes com a pessoa, eles conseguem os dados, não sei como muitas vezes, mas eles conseguem os dados. Dos arrematantes? Conseguem. E eles ligam e eles são muito convincentes. Sim, São muito convincentes. E assim, a gente sempre menciona, tenha cuidado. E às vezes, não é nem algo que está no nosso site. Na maioria das situações, o bem não está no nosso site. Ele simplesmente fez um site falso, a pessoa acreditou, então, se cadastrou no site falso. Com o nome das leiloeiras. Leiloeiras. Eles usam... Né? Ou leiloadoras. Como é que é o nome? Leiloeiras, pronto. Eles usam o nome das leiloeiras... E fazem um site falso. O que a gente encontra? Fazem como é que chama? A sessão, não, como é que chama? O momento lá da transmissão ao vivo? Não, eles não fazem transmissão ao vivo. Não fazem? Não. Mas eles captam. Então, ele faz um site falso, tem pessoas que se cadastram nesses sites falsos. Eu conheço pessoas, amigos, meu Deus do céu, que se cadastraram em sites falsos e vieram me perguntar, Jorge, esse é o teu site? Eu digo, não. Meu site é montenegro-leilões.com.br. Esse daí
.com, esse daí é Leilões Montenegro, não é Montenegro Leilões. Então, assim, existe sim. E aí eles entram em contato com a pessoa viu um bem lá no site do site falso, aí eles emitem boleto. Então, assim, existe, tá? Isso existe. Nossa, e a gente sempre... Bem boa, excelente a e a gente sempre orienta. Vejam o leiloeiro credenciado da Junta do Estado. Aí, agora vamos inverter também. Eu chego... E não conheço, no caso de vocês têm uma reputação, vocês têm um nome, uma marca, enfim. E realmente é por isso que tentam se passar por vocês, né? Assim como de outras, que devem existir também. Né? Mas aí, vamos lá. Digamos que eu identifique que tenha uma leiloeira ali, ela não tem toda essa reputação, esse nome no mercado, mas está lá um imóvel e o imóvel me interessou. Como é que eu sei que ela está devidamente autorizada para fazer aquele leilão? Eu posso exigir isso? Pode, mas o importante você ver sempre quem são os leiloeiros credenciados na Junta do Estado. Então pronto, esse é um ponto. Esse é um ponto. Na Junta do Estado. Mas digamos que ela esteja devidamente... Porque quem vai aplicar um golpe começa por um. Exato. Né? Então, digamos que ela esteja devidamente autorizada lá, mas eu quero saber só o seguinte. Não, eu já vi, ela está autorizada, né? Ela está credenciada na Junta. Mas eu chego lá e tenho um imóvel. Como é que eu tenho a certeza? Porque, por exemplo, no mercado imobiliário, se você chegar na nossa imobiliária lá, e eu não estou aqui para fazer propaganda dela, mas na nossa imobiliária, tá? Eu tô aqui para divulgar as práticas corretas. Sim. Que é o quê? Todo corretor tem que estar devidamente autorizado pelo proprietário que consta na matrícula do imóvel a vender um imóvel, a promover a venda de um imóvel. Ele não pode chegar a um imóvel e começar do nada, começar por conta própria. Ele tem que estar devidamente autorizado. Isso é lei. Isso é lei. Eu posso, e o cliente pode, inclusive, exigir. Se meu filho me diz alguma coisa, cadê sua autorização para você vender esse imóvel, para você promover esse imóvel? Autorizado. Deixa eu pegar a matrícula. Tá, José e Antônia. Tá, José e Antônia assinaram aqui. Tá, jóia. Então vamos em frente. Quero ver o imóvel. Deveria ser assim. Eu chego na leiloeira, tá lá na junta, mas eu chego e digo, moço, me diga uma coisa. O imóvel, vocês têm autorização do imóvel para ele ir a leilão? Vocês poderiam me apresentar alguma coisa? Posso fazer isso? Eu acho que nunca ninguém fez, né? Nunca ninguém fez com vocês, porque vocês têm credibilidade. Mas pode. É tanto que, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O próprio Tribunal Regional do Trabalho. Sim. Eu sou credenciada do tribunal. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode estar leiloando um veículo ou um imóvel do TRT. Do TRT. Então, assim, precisa estar credenciado no tribunal. Isso. É um exemplo, né? Então, assim, eu tenho lá Mas vocês entenderam a preocupação, né? A preocupação de... Tá autorizado ou não? Tem ali um processo legal? No judicial é muito fácil você verificar. Porque vai ter uma autorização do juiz, vai ter a questão do credenciamento. Então, no judicial, tranquilamente você consegue essa informação. Certo. Mas o cliente ligando lá para o escritório da leiloeira e solicitando. Eu acho que é prudente, não? Sim. Em se tratando até pelo alerta que você deu aí em relação Mas outras dicas importantes na junta comercial tem um e-mail dos leiloeiros. Então, assim, eu recebo e-mail de algumas pessoas perguntando, você pode, por gentileza, me passar o seu site? Então, aí eu vou lá, mando e-mail para ele, meu site é esse. Tá. Então, já é uma forma também de dar mais segurança. De filtrar, né? Fazer esse filtro. Exato. Uma outra dica que nós damos, cuidado com as terminações do site. Porque... geralmente, eles colocam .com ou .com/br ou .net, algo do tipo, mas sempre é .com.br nas terminações do site. Mas mesmo assim, essa é uma dica, mas ela não é soberana, porque já existem sites fakes também com .com.br. Então, assim, a gente tenta munir as pessoas com o maior número de dicas. Né? Observar a questão do pagamento, a gente não trabalha com boleto, é Pix, TED... é o nome do leiloeiro, da empresa. Não existe essa coisa de boleto, A gente não trabalha com boleto. Mas só fazendo uma pequena observação, né? Que no leilão judicial, a gente, o valor de arrematação, ele é recolhido através de uma guia judicial, que seria o boleto, né? Mas essa é a única opção para o boleto. Em outros casos, que não sejam judiciais, nós não utilizamos boleto para que o cliente ou Pix. Mas mesmo assim, a guia judicial é para pagar a arrematação, mas a comissão do leiloeiro continua sendo através de Pix ou TED ou transferência interbancária. E é pago à parte?
É pago à parte ou já está incluso dentro do valor? Nesse caso que ela falou de guia judicial, é a parte. É a parte. É a parte. Tá. Bem, então essas seriam algumas recomendações. Tem alguma, doutora, que você lembre, Marília, alguma recomendação adicional? Uma amiga sua, tá dizendo, mulher, eu vou participar, mulher, né? É coisa bem de cearense, né? Macho, mulher, né? Eu vou participar ali de um leilão, que eu vi um imóvel, tá, e tudo mais. Aí tu diz assim, peraí. Tu já. O que é que seriam esses tu já teus aí? Seriam o quê? Com certeza a análise do edital de leilão. Porque ele é que dita as regras do leilão, né? Então, quanto mais a gente souber das regras, melhor e mais segurança nós teremos. Então, a análise tanto do edital quanto do documento de matrícula, para mim, são fundamentais. Da matrícula do imóvel, né? Isso, para participar de um leilão com segurança. Tá. É porque é no edital onde você vai encontrar toda a regrinha do jogo. Como é a questão do pagamento, se pode parcelar, se aceita financiamento bancário, né? Ou se é à vista, ou se tem que dar uma entrada e depois um possível parcelamento. Então, imóveis adjudicados, quando eles estão ocupados, é isso? Não? Como é que é esse? Vocês já ouviram falar dessa terminologia? Imóveis adjudicados? Tem até uma coisa específica na Caixa Econômica para isso, né? Eu acredito que eles se referem a imóveis referentes à alienação fiduciária, quando eles fazem essa menção de adjudicação. De adjudicação. Tá, mas a questão da ocupação. Como é que a gente resolve isso? Ele é um receio muito grande, né, nos arrematantes. Enorme. Eu tô há 35 anos no mercado, 37 agora. A verdade é que, desculpa lhe interromper. Não, vamos lá, você. Muitas vezes a ocupação, ela acaba sendo um ponto positivo para a arrematação. É mesmo? Porque, pelo que a gente observa, né, pela experiência, a gente vê que os imóveis que estão ocupados, eles estão melhores preservados do que os imóveis que estão desocupados, né, abandonados. E aí você não vai ter tantos custos com a reforma. Tá, custos com o imóvel em si. Né? Com o imóvel em si. Mas aí tá lá uma família, tem uma criança de 2 anos chorando. Pronto. O que a gente faz, meu Deus do céu, numa situação dessa? Existem 2 situações, né? Primeiro, o leilão judicial, onde a emissão na posse, ela acontece nos próprios autos do processo que deu origem ao leilão. A emissão de posse, né? Isso. E então você não vai precisar entrar com uma ação própria para efetuar aquela desocupação. Isso quando é o judicial? Isso. Vai ser cumprido por um oficial de justiça. Então, quem vai cumprir isso é um oficial de justiça. Não sou eu que arrematei, que vou lá. Não precisa ter essa preocupação de, eu vou chegar lá e vai ter uma família, vou ter que... todo aquele constrangimento, exatamente, né? Situação até humanitária, né? Muito bem. Vale ressaltar que existem imóveis judiciais que estão desocupados. Então, se o arrematante não quiser aguardar a posse, né, pelo oficial de justiça, ele pode, por conta própria, né, contratar um chaveiro, se emitir na posse e depois só comunicar no processo. Sim. Isso os desocupados. Isso os desocupados. Agora, no extrajudicial, você vai tentar, num primeiro momento, uma desocupação amigável com a pessoa que está lá. E se ela não sair, de forma similar com o judicial, você vai ter todo um respaldo jurídico para entrar com uma ação própria, né? A lei prevê. Precisa dar um start numa ação. Aí você vai ter que ter uma ação própria, mas a lei já lhe assegura essa ação para você receber a posse. Você está devidamente respaldado. Exato. Mas, de qualquer forma, tem todo o processo, né? Tem todo o rito, né, do processo. Mas vocês têm conhecimento desse rito processual? Eu sei que não é essa a matéria de vocês, nem vieram aqui para isso, mas só para enriquecer, vocês sabem dizer se essa emissão de posse, no caso do extrajudicial, porque a emissão de posse é como se fosse um alvará, né? Uma sentença, né? Sim. Tá aqui, eu estou respaldado agora para executar isso aqui, né? Sim. Essa emissão de posse de um processo, né? Como é que chama o nome do processo? Processo de emissão mesmo, é isso? Uma ação de emissão na posse. Ação de emissão da posse. Ele é demorado? Vocês têm ideia, assim, de quanto tempo isso... Não, eu acredito que ele não seja muito demorado, até porque muitas vezes o juiz vai deferir liminarmente aquele pedido. Liminar, né? Isso. Liminar, né? Não tem que ouvir partes, não tem nada, não é isso? O que pode demorar mais um pouco é se houver a recusa de sair do imóvel, né? Sim. Aí pode ser que demore um pouco, porque aí vai ter que tomar outras medidas, como ela falou, aí vem o oficial de justiça, pode até, de repente, vir até força policial, mas assim... Quem está nos assistindo agora, eu acho que de cada 10 que estão nos assistindo agora, e eu sei que tem milhares,
Eu acho que 10 tem essa grande... E se eles não quiserem sair, o que é que eu faço? Como eu falei, aí oficial de justiça junto com força policial. Junto com força policial. Ai, chega a esse extremo. Chega a esse extremo. Não é a maioria dos casos que a gente vê. Isso é um pequeno percentual, né? É um pequeno percentual. É que aí é uma ação de despejo mesmo, é isso? Não? Seria o despejo, não? Não, do ponto de vista o oficial jurídico? De justiça, no judicial, ele vai reportar, né, que houve recusa, houve resistência. Né? E aí o juiz, se ele assim entender, ele vai já determinar a força policial. Não precisa de uma ação de despejo. Lá no próprio processo isso vai acontecer. Né? No extrajudicial também não acredito que não haja necessidade da ação de despejo, até porque você já vai estar com a ação de emissão da posse. Então vai acontecer lá naquela ação. Eles vão tentar, de alguma forma, né, evitar a saída, mas vai dar certo no final, porque tem todo o respaldo jurídico. Não tem são os riscos inerentes aos negócios, né? São os riscos inerentes. Quer dizer, vale a pena você realmente ir em busca de um imóvel desse que está ocupado, se realmente eu quero crer até que os imóveis que estão desocupados, eles sejam majorados, eles sejam valorados um pouco acima do que os imóveis que estão ocupados, ou não? Não necessariamente. Não, mas do ponto de vista de mercado, porque minha cabeça é sempre de mercado. Sim. Né? Eu tenho 2 imóveis, um está ocupado, em iguais condições. Eu digo do ponto de vista de mercado, iguais condições de mercado. Mas um está ocupado e outro está desocupado. Na minha cabeça, o desocupado vale mais do que o ocupado. Ele larga por um valor mais alto do que o que está ocupado. Na minha cabeça, no extrajudicial, pode sim haver uma diferença, porque é o próprio banco, ele determina, né? Mas no judicial existe um limite, né? Que os descontos, eles chegam até 50%, né, doutora? Isso. 50%. Até 50%. Muito bem. Aí, tomei todas as precauções. Nós estamos andando nas casinhas, né? Vamos continuar nas casinhas. Banco imobiliário aqui, aquele jogo banco imobiliário. Vamos andando aqui nas casinhas. Já me certifiquei de tudo, né? Já estou... O que eu teria que fazer agora para... Já me cadastrei e aí vou participar. Uma preocupação, como é que eu pago esse imóvel? Então, a questão do pagamento, ela é bem variável. Como até a Marília já colocou, existe o edital de leilão e lá vai estar constando as formas de pagamento. Sim. O que é o normal? Então é variável, Paulo. É variável. Existem leilões que você pode parcelar até 60 vezes, né? Parcelar? Existe. Até 60 Sério? vezes. Até 60 vezes. O próprio TRT... jurava que era... Não, o próprio TRT, né? Inclusive que nós vamos ter leilão agora do Dia TRT. 16, teremos um leilão. Então, assim, eles permitem parcelamento até 60 vezes, né? Deixa eu ver. 16 de maio... 16 de maio. De maio. Esse programa aqui... Olha aí, dá para você participar. Ele está acontecendo, vai acontecer antes do dia 16 de maio, dá para você participar. Se eu não me engano, são 40 imóveis, né? Isso. Nossa, 40 imóveis? Nossa. E de todos os tipos, temos galpões, apartamentos, salas comerciais, casas. Acho que eu vou entrar nesse negócio, sabia? Que eu tô me animando, Tá? Mas muito bem, então vamos lá. Nós estamos falando, já fizemos o pagamento. Então, 60 vezes. Então existem leilões, não são todos, por isso a gente fala, leia o edital de leilão, que lá vai estar explicando, vai estar lá escrito as formas de pagamento que aquele comitente, né, que é o dono do imóvel, vamos colocar assim, aceita, né, como forma de pagamento. Sim. Então existe parcelamento, existe a questão até do financiamento. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Para judicial não, mas judicial não. Não, né? Mas o extrajudicial, um banco está leiloando um imóvel, eu posso chegar e comprar esse imóvel. Eu posso participar e arrematar o termo que se usa. Arrematar esse imóvel e usar o banco para pagar. O próprio banco para pagar. Essa possibilidade. Agora, talvez, no caso, eu precise já antes conversar com o banco, me credenciar, ter o meu crédito aprovado, tudo direitinho para só entrar nessa execução. Exatamente. Né? Aí seria como comprar um imóvel qualquer de mercado. Rapaz, eu vou começar a olhar com carinho, que eu estou atrás de comprar um imóvel para mim, né? Um outro imóvel para mim, então eu vou começar a olhar para isso aí, porque eu não... Oi, Marília, a gente vai sair daqui com o Paulo como nosso cliente. Com o novo cliente já, né? Eu achava que era, pá. Não. Alguns sim, alguns é à vista, né? Então, assim, é muito variável. Não tem como mensurar que ou é só assim ou é só do outro jeito. Não, existem realmente diferentes formas. Alguns tem que dar uma entrada e você pode parcelar mais em menos vezes, como 5, 10. Então, é bem variável. É bem interessante sim. E aí, vou lá e vou participar. Vocês têm, assim, alguma...
estratégia, do tipo, se você pudesse fazer uma recomendação de participação no leilão, porque, por exemplo, minha esposa foi arrematar um carro, e aí ela ficou, ela adora, ela é estratégica demais, aí ela disse, não, agora eu não vou colocar nenhum lance, não, só vou colocar um lance aqui quando estiver nessa situação. Tem, assim, alguma coisa que você pudesse dizer e que fosse interessante para quem está nos assistindo? Olha, eu vou te dizer que o mais importante é você colocar tudo na ponta do lápis e saber até onde você pode chegar previamente ao momento do pregão. Para não deixar que a emoção... Exatamente. Porque às vezes as pessoas... É quase um jogo, né? Exatamente. É quase um jogo. Viram quase um jogo. E se a pessoa for competitiva... Exatamente. Morreu. E as pessoas esquecem que leilão não é regido pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, leilão, não existe a questão... Arrematou, mas eu não quero mais, eu vou desistir. Não. Pronto. Leilão não tem devolução. Então você passa a ser agora o devedor. Ele deu o lance dele, tá dado. Olha aí, gente, presta atenção. Se eu entrar no leilão, der lances e o lance sair, ou seja, e o leilão sair para mim, eu automaticamente me transformei agora, eu assumi uma obrigação. Isso. A partir do momento em que você oferta um lance no site do leiloeiro, você entende-se que você está de acordo com todas as regras do edital. Com tudo aquilo ali. Isso. Então você tem que ser responsável pelo seu lance. Se bater o martelo para mim, ainda tem batida de martelo? Tem? Tem mais não, né? Tem leiloeiro que usa martelo, mas eu não uso. Não usa. Acho tão... Mas, enfim... Saiu para mim ali, bateu o martelo para mim, a partir daquele instante, meu amigo, te vira. É isso? Isso. Em síntese é isso, né? Isso. Te vira. Em síntese é isso. Mas assim, acontece, é claro, não quero. Aí, o que ocorre? Toda pessoa que é cadastrada no nosso site, ele tem que estar com o nome limpo. Ah, tem esse detalhe. Tem esse detalhe. A gente não aceita pessoas, né? E o que é um nome limpo para vocês? Que não deva ao SPC Se eu estiver brigando com a Vivo, R$1.200, que é a coisa mais comum do mundo. Pronto. Desculpa, eu falei Vivo aqui, mas qualquer operador, Vivo, TIM, claro, qualquer que seja. A gente tem essa flexibilidade, né? Se for um débito de conta de luz, né? De telefone, de energia, porque muitas vezes a gente deve nem sabe, né? Não, total, né? É isso que eu tô falando? Então a gente tem esse conhecimento. Então, assim, para esses casos, a gente olha, né? Quando ele faz quando ele tenta começar a fazer o cadastro conosco, ele está permitindo que a gente olhe os dados dele faça análise, né? Faça essa análise. Então, quando são débitos dessa natureza, a gente não leva em consideração. Sim. Mas, caso contrário... Voltando para a pergunta, tem assim, primeira estratégia, chegue lá com um valor máximo. Isso. E, inclusive, já coloque em mente que você tem custos de transferência do imóvel, né? Isso. Às vezes custos de reforma, possíveis taxas, débitos, né? ITBI. Exatamente. Eu vou ter que pagar ITBI, eu vou ter que pagar, enfim, tudo isso. Eventualmente débitos, né? Sim. E está lá no edital, né? Está lá no edital. Está lá no edital esses débitos. Então, chega com isso aqui. E para entrar no jogo? Tem alguma estratégia assim, específica que vocês... Depois que a pessoa faz toda essa análise, que ela coloca todos os possíveis custos na ponta do lápis e a gente entende que no caso de imóvel ela já foi lá, visitou e viu se precisa de reparo, se não precisa, que está tudo ali já na ponta do lápis, né? Ela já escreveu tudo. Então, assim, não existe uma estratégia. Ela chegar, tentar não agir com a emoção. Pois é. E saber até onde ela pode ir com o valor, né? Em caso de disputas. Os lances... Agora sou eu a hora de pedir desculpas. Mas os lances, eles têm assim A gente utiliza a palavra incremento. É incremento. Pronto. Esses incrementos, e acho que é o termo... acho não, é esse mesmo termo. Esses incrementos, eles são padronizados ou não, são variáveis. Eu posso definir. Não, o leiloeiro. O leiloeiro é que define. O leiloeiro define. Lembra daquele negócio do 1.850.700? 700. Aí você bota incrementos de quanto, normalmente? Olha, se a gente está falando de um bem que já está em 700 mil, eu não posso colocar um incremento de 1.000, de 5 mil, né? Então, eu tento utilizar um incremento de 10 mil. 10 mil. Aí eu vou lá, 710. 710. Isso. Aí começou o jogo. Se tiver umas 10 pessoas querendo, interessadas nesse negócio aí... 710, 720, 730, aí vai. Nessa hora, é isso que eu estou falando. Eu não sei nem se vocês podem dar essas dicas, né? Essas dicas de como jogar isso aí. Tem algumas pessoas que ficam, e tem outros que ficam esperando.
E tem outros que ficam agora. Cada um são com mais estratégia. frios. São mais frios, né? São mais frios. E fica esperando. Chegou em 790 e ainda está dentro do limite dele. E ele nada de aparecer. Porque aí tem uns que dão o bote. Não tem? Tem uns que esperam até o dou-lhe duas para dar o lance, né? Dou-lhe duas e ele dá o enter, né? Aí a gente volta pro dou-lhe uma. Um cidadão lá que já estava comemorando disse: de onde é que esse homem apareceu? De onde é que ele apareceu? Mas eu acho que tem um jogo, né? Seria interessante a gente dizer para quem está nos assistindo: participe de alguns sem... Ou até mesmo só assistir. Né? Para você se familiarizar com aquele auditório virtual, né? Que é o que a gente chama. Para entender os jogos ali, né? Isso, para ver onde é que você tem que apertar, como é que eu vou dar o lance, como é que vai ser o final. Se você puder assistir o leilão antes de participar daquele que você realmente tem interesse, seria bem bacana. Assim, comportamento, para ver como é que se comportam essas pessoas. Porque, convenhamos, vocês devem ter arrematadores que são, assim, frequentes, não tem não? Assim, sim. Fregueses mesmo, assim. Sim, nós temos os clientes assíduos. Pessoas que vivem disso, porque tem gente que vive disso, não tem? Sim, inclusive grande parte dos nossos compradores de imóveis são investidores. São investidores. E que vivem ali de comprar e de revender, em de alugar. Em busca de boas oportunidades. De boas oportunidades, e elas estão lá. E vocês conhecem, inclusive, essas pessoas e tudo, né? Grande parte do público, sim. Porque, por exemplo, eu procurei para... Não que vocês duas não estivessem à altura e não fossem absolutamente suficientes de estarem aqui, né, nos agraciando com todo o conhecimento de vocês. Mas eu disse, deixa eu ver se eu levo algum corretor também. Eu não consegui achar corretores especializados, assim. Existem alguns lá que estão ligados à Caixa Econômica e tudo, mas não é uma coisa que seja... assim, muito consolidada no mercado, sabe? Especialistas em... Eu até fiz pesquisas e tudo. Especialistas em leilões, né? Mas... E eu, assim, sem desmerecer, mas, assim, como a gente está no mercado há muitos anos, então, assim, a gente tem uma gama... muito forte de arrematantes já cadastrados em nosso site. É por isso que a própria pessoa física hoje nos procura para colocar o imóvel dela em leilão. Principalmente casos, né? Quando ela quer liquidez, quando ela quer um giro rápido de capital. Porque como a gente já tem muita gente cadastrada e a gente faz muito marketing também, quando ele coloca para vender conosco, a gente faz envio de e-mail marketing que várias pessoas têm acesso ao mesmo tempo. Inclusive nas nossas redes sociais, claro. Vocês promovem nosso interesse junto vender à carteira de vocês. Exato. Né? Promove. É interessante. E às vezes, existem casos de um imóvel nem chegar aí a leilão ou não. Ele depois que você fecha o edital dele ali, ele não pode, essa pessoa também não pode voltar atrás, ou pode, o proprietário, como é que você chama o proprietário? No caso da pessoa física... Comitente, né? Comitente, isso? No caso de leilão judicial, acontece sim do juiz mandar retirar de leilão. Acontece? Acontece. E o extrajudicial, que é a pessoa física, o banco, ou qualquer coisa, acontece também deles? Não vamos mais a leilão. Acontece. Pode acontecer isso? Acontecer. Não, cheguei a um acordo. Mas assim, no caso da pessoa física, a gente faz um contrato com cada um e assim, a gente coloca lá que ele não, a partir de certa data, ele não pode retirar mais de leilão. Tá, lógico, né? Para proteger o trabalho de vocês também. Exato, a gente está fazendo propaganda e tudo, né? Tá fomentando lá o imóvel dele no mercado e aí depois ele resolve tirar. Não seria absurdo imaginar... E se tirar, tem penalidades. Deve ter penalidades. Aí ele paga uma multa pra gente. Paga uma multa. Mas então não seria absurdo imaginar que você está aqui se preparando para um leilão, faltam 2 dias para o leilão, quando você vai olhar, ele saiu. Em judicial acontece. Ele saiu. Né? Então faz sentido isso aí. Perfeito. Chegamos no ponto de, pronto, é meu, o leilão saiu para mim, eu sou o arrematante, né? Arrematante o quê? É o arrematante. É o vencedor. É o vencedor. Vencedor. Pronto, o termo era esse. Eu sou o vencedor desse leilão. E aí, quais são os próximos passos aí? Vocês cuidam da parte de documentação também? Não. Isso aí eu que tenho que cuidar como arrematante, é isso? Pronto. Primeiramente você vai receber um e-mail, né? A gente faz questão de enviar um e-mail. Confirmando? Confirmando que ele é o vencedor do lote e contém nesse e-mail todas as orientações, seja para pagamento e até o pós-leilão. Para pagamento também. Isso, né? Vai ter lá as informações, se for judicial vai ter a guia judicial, o auto de arrematação para o cliente assinar. Sim. E tudo isso vai nesse e-mail.
E também explicamos um pouquinho como é que acontece depois dele enviar essa documentação para a gente, né? O leiloeiro, ele vai enviar essa documentação ou para o comitente, se for extrajudicial, ou vai juntar nos autos do processo, se for judicial. E a partir daí, no caso do judicial, o arrematante ele vai poder acompanhar no processo, mediante o advogado, a expedição da carta e da emissão na posse. Sempre que a gente pode, né, a gente se manifesta no processo, tentando auxiliar para dar uma maior celeridade na expedição desses documentos ao cliente, né? E qualquer problema ou situação que surja, nós sempre damos todo o apoio para o cliente, né, no pós-leilão. No pós-leilão. Isso. Aí no extrajudicial, normalmente o que acontece é que o cliente ele vai começar a fazer as tratativas com o comitente, né, diretamente, mas claro que também tem a intervenção do leiloeiro. O imóvel está lá, é de um banco, e eu quero usar o banco. Já conversei com o banco, já tenho meu cadastro aprovado, o crédito aprovado e tudo. Nesse instante aí, o próprio edital, é o próprio edital que já prevê que eu faça isso? Ou porque você vai me dizer, pronto, está aqui, pagar. Agora é pagar. Tem um prazo para que eu possa negociar isso com o banco, eventualmente, e voltar... Olha, eu estou negociando com o banco, com o comitente, no caso. Sim. Eu estou negociando com ele aqui. Existe esse prazo ou não? Você se refere à questão do pagamento ou à questão do envio da documentação? Não, veja, vocês me disseram aqui que eu arrematei. Eu sou o vencedor. Aí vocês informam direitinho. Vai ter o auto lá, não é isso? O auto de arrematação e tudo mais. Eu vou assinar aquilo ali e você vai dizer assim, pronto, agora o senhor pague. Vai chegar uma hora que você vai dizer isso, então, não vai? O pagamento, no caso do extrajudicial, ele vem previamente. Previamente ao quê? Antes da documentação. Antes dessa documentação e tudo. Tá bom. Então é logo depois que eu recebi a confirmação, eu já sou chamado... Para fazer o pagamento. A honrar. No edital vai estar constando como é que é a questão do pagamento. Pronto. Geralmente... E se eu chegar para você e disser assim, olha, eu dei entrada no banco com o meu processo para comprar esse imóvel. No caso de financiamento. De financiamento, eu dei entrada no banco, no próprio banco que é o comitente, para financiar o imóvel. Se tiver lá escrito que aceita financiamento e a gente sabe que tem essa demora... Então o edital diz isso. Aí a gente vai ter que ter a comprovação de que ele já deu entrada no financiamento, ele tem que enviar. Tá, porque exatamente para poder entrar naquele trâmite lá junto ao próprio banco. Então é isso que eu queria saber. O edital já diz se pode receber financiamento ou não. Sim. E diz mesmo lá? Diz. Com certeza. Vocês têm casos, já vários casos desse jeito, né? Com financiamento, sim, tem casos. Eu acho que eu estou começando a transformar essa entrevista aqui numa consulta particular, tá entendendo? Que eu estou me animando demais para querer fazer essa compra, né? Mas Paulo, eu quero te ver, teu nome ali cadastrando conosco semana que vem, hein? Vou fazer isso sim, se Deus quiser. Porque eu acho que é uma coisa interessante, né? E eu até queria, se fosse o caso, né? Eu acho que era interessante a gente ter acesso a investidores que fazem isso, né? Que já, eventualmente, aqueles que se permitem, né, que dão a esse acesso, né, para a gente conversar, para ver as experiências. Acho que vocês poderiam até também, de repente, conversar via redes sociais e tudo, fazer podcasts também, alguma coisa assim, com pessoas que bem-sucedidas nesse tipo de negócio. Né? De repente é uma ideia, né? Que a gente pode estar começando a fazer. Porque é a questão da prova social, né? Não tem a história da prova social, né? Seria uma prova social. Nossa, eu estou vendo aí que essas pessoas são reais, né? Elas existem mesmo e estão sendo bem-sucedidas nisso aí. Anima um ao outro, né? Exato. Alguns não gostam nem de aparecer, né? Por isso é que eu estou dizendo, aqueles que dão acesso, né? Mas muito interessante. O que a gente esqueceu aqui? Que nós chegamos no final do processo, a pessoa vai já receber a chave. Estamos no final aqui do joguinho aqui das casinhas. Tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de colocar como um alerta, uma preocupação, uma orientação, um cuidado? Olha, eu gosto muito de orientar a questão de que, principalmente para você que é leigo no mercado de leilão e que quer entrar, que você não vá na emoção. Leia toda a documentação, leia edital de leilão, entenda como funciona o leilão, entenda as regras do leilão, né, também. Né? Converse com o leiloeiro também. Com certeza. Então é interessante a pessoa realmente ter o conhecimento
do que é leilão, não só do que é a compra de um imóvel em leilão, mas do que é leilão em si, das regras de um leilão, antes de começar, né? Eu mesmo, durante meus leilões, eu costumo voltar para aquele público, né, novo nesse mercado e eu falo exatamente assim, você que é marinheiro de primeira viagem, nunca comprou em leilão, se não tiver lido o edital de leilão e não conhecer as regras de leilão, nem compre. Nem compre. Nem compre, porque leilão não é regido pelo CDC. Você pode estar assumindo um compromisso que você não vai honrar, né? Exato. Você não tem a capacidade de honrar. Eu quero que o meu cliente, ele faça uma compra e fique satisfeito, porque eu quero que ele fale bem do meu nome. Então, assim, para dizer compre, não. Não é armadilha, não é arapuca, eu quero que ele compre sabendo o que ele está comprando, sabe? Que ele saiba como funcionam as regras de um leilão. Sim, né? sim. Então, nós da Montenegro, a gente age muito com essa transparência. E que a pessoa realmente, no caso de imóvel, que ela leia o edital, veja o documento de matrícula, se for judicial, que dê uma olhada nos processos, que tem orientação de um advogado, se ela não conhece do mercado imobiliário, tem orientação de um próprio corretor. De corretor. Muito legal. É importante que ela seja bem esclarecida e que conheça bastante, né, sobre o tema antes de estar comprando em leilão. Alguma coisa mais, Marília? Não, acho que a Georgia falou de uma maneira bem completa na fala dela. Legal, show. Gente, muito obrigado. Tá? Eu estou muito satisfeito, eu tenho absoluta certeza que a gente prestou um grande serviço aqui, né? Não só ao segmento, né? Como principalmente, né? Aos nossos seguidores aqui, a quem nos assiste, a nossa audiência do Casa Concreta, e eu acho que vai ter gente aqui entrando, vocês preparem o site de vocês, que eu acho que vai ter muita gente entrando lá, já estão se cadastrando, viu? Mas muito legal mesmo, eu estou bem satisfeito com o que foi colocado aqui, e eu acho que você também. Se você, né, nós vimos aqui que é concreta essa possibilidade de você acessar grandes oportunidades de mercado, né, do mercado imobiliário, por meio dessa modalidade, desse tipo, né, de comercialização ou de transferência de propriedade, que é o leilão de imóveis, né, de arrematação de imóveis por meio do leilão. Né? Então, é isso. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Aqui você sabe que você pode concretizar, né, o sonho de ter a sua casa própria, então de investir bem no mercado imobiliário, e hoje foi por meio de leilões. Né? Só que a gente não vai leiloar, não vamos leiloar seu tempo, nós vamos sempre garantir aqui que o seu tempo será sempre muito, muito bem aproveitado com todos esses nossos episódios e com todas essas informações que especialistas como a Georgia Castelo e Marília Prata nos trouxeram aqui. Todo esse vasto conhecimento sobre essa área. E é isso, nós ficamos por aqui nesse episódio, mas nós voltamos no próximo, se Deus quiser. Até lá!